Desde o dia 8 de junho, o movimento indígena brasileiro encontra-se em luta na capital federal, em Brasília, manifestando-se contra os projetos que podem causar um novo genocídio aos povos originários e estão em pauta no Congresso Nacional. O julgamento do caso de repercussão geral sobre demarcações de terras indígenas que havia iniciado à meia-noite de sexta-feira, 11 de junho, no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, foi interrompido após pedido de destaque feito pelo ministro Alexandre de Moraes. O destaque foi feito minutos após a abertura da votação virtual. Os ministros vão analisar nesse processo a aplicação do marco temporal, uma interpretação defendida por ruralistas e setores interessados na exploração das terras indígenas, o qual restringe os direitos constitucionais dos povos indígenas. De acordo com esta tese, essas populações só teriam direito à terra se estivessem sobre sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Além disso, o processo trata de uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra o povo Xoclen, referente à terra indígena Ibirama-Laclanhô, onde também vivem indígenas Guarani e Caingangue. O status de repercussão geral dado pelo STF ao caso significa que a decisão tomada nele servirá de diretriz para o governo federal e todas as instâncias do judiciário no que diz respeito à demarcação de terras indígenas, além de servir para balizar propostas legislativas que tratem dos direitos territoriais dos povos originários. Contrários à tese do marco temporal, os povos indígenas dos mais diferentes lugares do Brasil realizaram uma vigília em frente ao Supremo Tribunal Federal na última semana. Eu sou uma mulher liderança representando o povo Caiapó. Estamos representando o povo que está na base. Diante dessa pandemia, eles não podem estar aqui, mas estamos aqui. Não estamos aqui a passeio. Não viemos aqui por algum motivo básico. Viemos por um motivo realmente que depende da nossa vida. A nossa vida, o nosso futuro, está aí em suas mãos. Com a força dos cantos e ao som dos maracás, os povos indígenas também protestaram debaixo de chuva para pedir vacina e respeito aos direitos. Isso aconteceu no domingo, dia 13, durante a abertura da Copa América, demarcada pela partida de estreia entre Brasil e Venezuela. A tensão marcou o ato indígena em Brasília. Depois de concordar com a caminhada indígena até o estádio Mané Garrincha, a polícia militar bloqueou a marcha, mas os povos seguiram a manifestação. Os povos cobram a demarcação de suas terras e vacina para todos, além de denunciar as políticas anti-indígenas do governo Bolsonaro e projetos como o PL 490, que abre os territórios para grilagem e legitima a invasão de setores como o do agronegócio, por exemplo. Em carta destinada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, diversos povos indígenas pedem que o julgamento do caso de repercussão geral sobre demarcação de terras indígenas seja remarcado com urgência. O documento foi protocolado durante o ato realizado na tarde de segunda-feira, dia 14, em frente ao Supremo, e reuniu mais de 450 indígenas de vários povos de todas as regiões do país. No Ministério da Justiça, as lideranças Cretan Caingangue, coordenador executivo da PIB, e Luiz Eloy Terena, advogado da PIB, também fizeram reivindicações. Nosso povo não aguenta mais invasão de garimpeiro, não aguenta mais desmatamento, não aguenta mais queimada, não aguenta mais o avanço das fazendas para cima do território, não aguenta mais esse desmatamento para poder levar madeira para a Europa e para os Estados Unidos. O nosso povo não aguenta mais a contaminação da água por parte do mercúrio dos garimpos, as invasões do nosso território. O nosso povo não aguenta mais o discurso desse governo, que era de não demarcar 1 milímetro de terra, e ele está cumprindo. O nosso povo não aguenta mais o presidente da FUNAI, o delegado da FUNAI, que nós chamamos assim, nominamos ele de delegado da FUNAI, a gente não aguenta mais ele, porque ele está usando uma tática fratricida, que é a tática de jogar povo contra povo, irmão contra irmão. Ele está usando a tática
de abuso de poder dentro da FUNAI, abuso de poder sobre nós, povos indígenas, abuso de poder sobre os funcionários da FUNAI. Os funcionários da FUNAI hoje estão vivendo acuado. Os funcionários da FUNAI hoje eles não conseguem mais dar um respaldo para nós. O presidente da FUNAI vai passar, mas os funcionários que são funcionários públicos, que são funcionários que trabalham com nós, povos indígenas, esses estão vivendo sobre a ameaça. Esses estão sofrendo assédio moral, ataque direto a eles. Então é necessário que a saída do Marcelo Xavier de imediato. Porque não pode um delegado para cuidar de nós, um delegado que quer a todo momento, quer plantar soja dentro do território, quer a criação de gado, quer a mineração. Essa questão da mineração está acontecendo porque muitos funcionários da FUNAI, que não são funcionários de carreira, mas que são funcionários por indicação política, hoje eles têm feito reuniões em terras indígenas e falando sobre a questão do garimpo, de que nós vamos enriquecer, de que nós vamos ficar ricos, de que nós temos uma riqueza tão grande e somos miseráveis. Esse que é o lema desse presidente. Ele quer aprovar um projeto, quer aprovar de arrendamento das terras indígenas. Ele quer que nós arrendem nossas terras para o agronegócio. O agronegócio é nosso inimigo aqui dentro do Congresso Nacional. Nós temos hoje mais de 300 deputados contrários à questão indígena. E esse presidente da FUNAI, o delegado, ele quer que as nossas terras sejam abertas para os empreendimentos, quer que seja aberto para o plantio da soja, para o desmatamento, quer abrir o caminho. Muitos funcionários que estavam dentro da terra indígena, que eram eles que faziam os primeiros relatos dos ataques sobre nós, povos indígenas, hoje foram retirados de lá. Então, o papel da FUNAI, que é de proteger, de marcar, não existe mais. Hoje o papel da FUNAI é incentivar o plantio de soja, é incentivar a criação de gado, é incentivar a mineração, é incentivar, deixar os grandes empreendimentos ocupar nossas terras indígenas. Hoje, esse delegado, dentro da FUNAI, ele montou um mercado de negócio. E nesse mercado de negócio, como é o caso dela, que está sofrendo ameaça, o povo dela está sofrendo ameaça, cada um de nós no Brasil, das lideranças, estamos ameaçados. A própria articulação dos povos indígenas e a Sônia Guajajara, que é a nossa líder na articulação dos povos indígenas do Brasil, houve um processo por parte da FUNAI, houve uma ação judicial contra a PIB, contra a Sônia Guajajara, dizendo que nós estava publicando fake news, né, que era do documentário Maracá, que nós exibimos durante quase um mês, que a PIB, os funcionários da FUNAI, os funcionários que não são os de carreira, mas que são os de indicação política, têm pedido, porque cada organização indígena diga onde que a PIB tem levado a máscara, o álcool gel, a cesta básica. Na verdade, a articulação dos povos indígenas do Brasil está fazendo papel de governo. Porque se está chegando a cesta básica nas terras indígenas, se está chegando a máscara, se está chegando o álcool gel, se está chegando as barreiras sanitárias, que era a FUNAI que tinha que fazer isso, somos nós. É um chamado da nossa organização que tem feito isso. Porque senão muitos mais indígenas já tinham morrido. Muitos mais outros indígenas teriam morrido. Graças a nós, a nossa organização, e foi justicializado por parte da FUNAI. Então hoje nós não temos uma pessoa que está protegendo a FUNAI ali, que é para proteger a terra indígena, que é para proteger, para demarcar a terra indígena. Hoje nós temos um inimigo dentro da FUNAI, um inimigo declarado. Nós queremos uma audiência com o ministro. Nós vamos ficar aqui até final de julho, até o ministro nos receber. Se nós tiver que vir todo dia aqui na porta incomodar, a gente vai vir. Nós não vamos forçar a entrada aqui, porque nós não viemos aqui para forçar nada. Nós viemos aqui pedir uma audiência com o ministro. Mas se for preciso nós ficar todo dia de pé aqui na frente cantando aqui, até ele nos receber, nós vamos fazer.
3 coisas que nós temos que deixar claro aqui. Primeiro é esse diálogo intercultural que o Supremo falou, que o governo tem que ter com os povos indígenas, em relação às determinações que estão presentes na DPF 709. O ministro já expediu várias ordens, né, determinando ali a retirada de invasores, medidas de contenção de invasores, e nós não estamos vendo isso acontecer em relação aos Munduruku e Yanomami. Então, eu vou informar em uma petição ao Supremo Tribunal Federal dizendo que nós viemos aqui, fomos recebidos por vocês, mas é fundamental que a parte específica do MJ que trata dessa ação faça de fato esse diálogo com os povos indígenas também, para que nós podemos ter assim maior sucesso na execução, né? Porque lá a situação está grave. Nos últimos 3 meses houve vários ataques, né, à sede da associação, queimar a casa de uma liderança indígena, isso é muito grave. E além disso, isso está sendo tratado no Supremo Tribunal Federal, tem uma cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também nós somos os patrocinadores de lá. Então, nós pedimos isso. O segundo ponto é em relação à terra indígena Xoclen. Isso também está no Supremo Tribunal Federal. Como o senhor disse, isso depende, nós sabemos que isso depende do ministro presidente colocar em pauta, mas o que acontece? Esse RE, o recurso extraordinário que está com repercussão geral reconhecida, ele vai trazer diretrizes para futuras demarcações de terras indígenas. Então, embora trata especificamente da terra indígena Xoclen, vai afetar o território Caigangue, vai afetar o território de todos os povos indígenas. E desde o momento que o Supremo reconheceu a repercussão geral nesse RE, nós vemos que o MJ, na verdade, paralisou, né? Em alguns documentos da FUNAI, nós vimos que a orientação é esperar um posicionamento do Supremo, né, para poder prosseguir ou não com os procedimentos de demarcação. Então, tanto o lado de lá, como se diz, os proprietários rurais, quanto os povos indígenas, nós queremos também segurança jurídica, né? Então, o que nós queremos pedir para o ministro? Que ele envie um ofício ao ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando que ele inclua logo em pauta, né, esse processo, o RE 10.17.365, recurso extraordinário com repercussão geral, 10.17.365, inclua na pauta de votação e o pleno logo dê uma palavra final, né? Porque o que está em jogo ali são 2 teses jurídicas. De um lado, o direito originário dos povos indígenas e de outro lado, a tese do marco temporal. Então, isso vai dar uma segurança jurídica para todos os lados. E nós, povos indígenas, queremos que esse processo seja julgado logo, né? Porque isso vai dar segurança jurídica para o trabalho da FUNAI, para o trabalho também do Ministério da Justiça. E o terceiro ponto da nossa pauta é o presidente da FUNAI. Não tem como a gente vir aqui e deixar passar desapercebido. O presidente da FUNAI, nós sabemos que está uma nova gestão, né, tem uma nova ideologia, como se diz, mas os direitos dos povos indígenas foram tratados pela Constituição de uma proteção especial. Então, tem coisas que não está à conveniência, oportunidade do gestor, né? A própria Constituição deu proteção especial e não pode estar aberto assim à discricionalidade. Então, demarcação de terra indígena é um ponto para nós fundamental. A outra coisa é o que o presidente da FUNAI tem feito. Ele tem enviado expedientes à Polícia Federal determinando a abertura de inquérito contra lideranças indígenas que criticam ele nas redes sociais. Isso é uma coisa assim mínima, né, da democracia, quer dizer, a pessoa ter o direito de expressar o seu descontentamento. Então ele pediu a instauração de inquérito, por exemplo, contra a PIB, contra a Sônia Guajajara, acho que vocês viram que repercutiu muito ruim na mídia, né, até no Jornal Nacional. Nós entramos com um habeas corpus, foi concedida a liminar determinando o trancamento, né, desse inquérito, mas eles pediu vários outros ofícios, né, contra o Almir Suruí, por exemplo, que é outra liderança lá do norte do Brasil, que também fez uma crítica a ele nas redes sociais, as lideranças do Aimiri Atuari de Roraima. Então a gente tem monitorado vários inquéritos que são abertos simplesmente porque lideranças indígenas criticaram ele nas redes sociais. Até um desperdício de tempo e dinheiro público, né, fazendo a Polícia Federal, que tem várias outras coisas para investigar, instaurando inquérito para investigar postagens de redes sociais de lideranças indígenas. Então nós pedimos sim, né, a exoneração imediata
tendo em vista a ausência da falta de diálogo dele com os povos indígenas e essa perseguição. Então, eu gostaria de deixar isso consignado na qualidade de advogado da PIB e dizer que nós vamos deixar registrado isso também numa petição ao ministro Barroso, dizer que nós viemos aqui, fomos recebidos por vocês e que nós apresentamos essa pauta e nós aguardamos uma devolutiva por parte do ministro. Seria fundamental o ministro receber também uma delegação das lideranças indígenas e poder ouvir isso de forma mais sistematizada. Os povos indígenas têm enfrentado todos os tipos de ofensivas para exercerem seu direito à livre manifestação, como traz a nota divulgada na quarta-feira, dia 9 de junho, pelo povo Munduruku, que denunciou um ataque contra o ônibus que levaria lideranças da terra indígena Munduruku, na região do Alto Tapajós, no Pará, para Brasília. Segundo o documento, na manhã do dia 9 de junho, no município de Jacareacanga, o ônibus que iria buscar a comitiva do Alto Tapajós para levar a Brasília foi atacado, teve seus pneus furados e o motorista foi ameaçado. Se não saísse da cidade, o ônibus iria ser queimado. Não havia ninguém no ônibus. Mesmo assim, os povos continuam chegando em Brasília e o acampamento organizado, denominado Levante pela Terra, segue com suas atividades, contando com pelo menos 40 povos de todas as regiões do país. Todos os indígenas presentes nas ações da capital federal estão imunizados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.